Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos alunos e alunas do curso de Trindade, nós vamos dar um passo importante na aula de hoje. Nós vamos entrar no âmbito da evolução histórica do dogma trinitário. Nós vamos começar a falar de como os padres da Igreja leram a Sagrada Escritura e começaram então a refletir sobre esse mistério da Santíssima Trindade. Mas para darmos esse passo, precisamos das luzes do Espírito de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai sobre nós, ó Senhor, teu Espírito de verdade e de amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos alunos do curso de Trindade, nós vamos dar início, então, hoje, ao nosso itinerário, podemos assim chamá-lo, itinerário histórico-dogmático. Nós vamos apresentar a evolução do dogma trinitário ao longo da história da Igreja e, para ser ainda mais claro, da história da teologia, né? Mas eu queria apresentar para vocês algumas obras que podem nos ajudar nesse momento do nosso curso, nesse itinerário, vamos assim chamá-lo, histórico-dogmático do nosso curso. Então, uma obra de cunho geral é uma coleção de 4 volumes traduzida em língua portuguesa, História dos Dogmas. São vários autores. Nós temos como diretor da coleção o jesuíta Bernard Sesboe. E nesse primeiro volume nós temos, num segundo momento da obra, justamente a evolução do dogma trinitário e cristológico. Então tem um bom resumo da história do dogma, tanto no que concerne o dogma trinitário, quanto no que concerne o dogma cristológico. Vale a pena conhecer. E aí, como nós vamos falar agora nesse primeiro momento dos padres da Igreja, né? Então, vamos apresentar algumas obras aqui também que talvez já tenhamos falado delas no curso de Cristologia, mas vale a pena repetir a importância de nós lermos esses dicionários. Dicionário patrístico e de antiguidades cristãs. Então, dicionário organizado por vários autores, né? Mas a gente destaca aqui um que a gente já elogiou no curso de Cristologia, que é um grande autor do âmbito da Cristologia, chamado Manlio Simonetti, né? Tem outros grandes autores, por exemplo, como Vittorino Grossi e Adalbert Hamann, que conheceu muito bem também a teologia de Santo Agostinho, certo? Então é uma obra que deveríamos ter em nossas bibliotecas. E, mais recentemente, nós temos esse segundo dicionário, o Dicionário de Literatura Patrística. Também tem um verbete com o título Trindade, também organizado por autores italianos, entre eles Manlio Simonetti. Bem, já que estamos apresentando essas obras de referência, temos a alegria recentemente de ter em língua portuguesa essa obra, que é um dicionário do pensamento de Santo Agostinho. Agostinho através dos tempos, né, uma pequena enciclopédia, e escrita originalmente em inglês pelo Fitzgerald, né? Ele é organizador, também são diversos os autores. E, finalmente, uma obra pequenina da editora Cidade Nova, de língua espanhola, Ciudad Nueva,
publicada em Madrid, Buenos Aires e uma série de outras capitais da América Espanhola. La Trinidad en los Padres de la Iglesia. É uma coleção muito interessante, porque ela não é tanto manual, mas ela traz textos dos padres da igreja sobre a Trindade. Então é uma espécie de, vamos dizer assim, de uma coleção de textos dos padres da igreja que se referem, né, ao mistério da Trindade. Existem vários volumes dessa coleção, por exemplo, sobre os anjos, sobre a Virgem Maria e assim por diante. Então esse é o volume sobre a Trindade. Apresentadas essas obras, então nós vamos seguir, para quem tem o nosso manual, Deus Unitrino, né, que nós seguimos como uma referência, né, das editoras Eclésia e Shalom, nós podemos abrir na página 107. Bem, o ponto de partida, sempre é importante a gente lembrar, o ponto de partida da fé cristã, e aqui a gente quer se referir de modo especial à fé trinitária, mas a gente faz um discurso geral. O ponto de partida da fé cristã, e você pode pensar mais especificamente da fé trinitária, não é a especulação filosófica. A fé cristã não nasce de encontros de filósofos, simpósios, congressos filosóficos sobre os grandes temas da transcendência, sobre a figura de Deus e assim por diante. Mas ela também não é, esse ponto de encontro também não é uma leitura individualista dos textos sagrados, né? Porque nós sabemos que a nossa fé cristã, ela une de um modo, ela consegue unir de um modo perfeito, né? Nós podemos assim dizer, a fé comunitária e a fé pessoal. Nossa fé pessoal, ela nasce no âmbito de uma comunidade. Nós recebemos essa fé de uma comunidade, e é na comunidade que a gente deve viver a nossa fé, e é na comunidade que a gente deve dar testemunho da nossa fé. Da comunidade a gente alimenta essa fé por uma vida de oração, uma vida sacramental. Da comunidade a gente vive a missão de anunciar a fé. Então ela não nasce de uma leitura individualista da Sagrada Escritura, mas a nossa fé, desde o Antigo Testamento, de modo mais ainda claro no Novo Testamento, ela é uma fé eclesial, comunitária. Deus forma um povo, e esse povo é, vamos assim dizer, o povo que crê no Senhor e que vive assim o reino de Deus, o início do reino de Deus aqui na terra. E que vive já o início da obra redentora, né, percorre o caminho da santidade, vive, né, os atributos da vida cristã, usufrui das qualidades da vida cristã, e ao mesmo tempo, né, tem uma missão que é uma continuação da missão do próprio Cristo, levar a boa nova da salvação a todos os homens. Então o ponto de partida da nossa fé não é uma especulação filosófica, não é uma leitura individualista da Sagrada Escritura, mas a gente pode dizer, e aqui recordando um pouco Bento XVI, na sua encíclica sobre a caridade, Deus Caritas Est, o ponto de partida da nossa fé cristã é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida, as suas obras. E aqui, de modo especial, a gente sublinha a sua obra redentora. Podemos pensar na sua Páscoa, a sua cruz, a sua ressurreição como o ápice do seu operar salvífico. Então, o ponto de partida é a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra redentora, certo?
essa experiência com a pessoa de Jesus Cristo, com a sua obra redentora, foi uma experiência que Deus concedeu a um grupo que o próprio Cristo formou em torno a ele, que é o grupo dos apóstolos, o colégio dos apóstolos. Então, essa experiência com Cristo, com a sua vida, com as suas palavras, com as suas obras, com as suas ações, né? Foi uma experiência com a qual Jesus Cristo enriqueceu os seus apóstolos. É interessante porque no Catecismo da Igreja Católica, quando se fala da Igreja Apostólica, se diz que os apóstolos eles têm, por assim dizer, um aspecto, um elemento da missão deles que eles não podem transmitir aos seus sucessores. Eles transmitem, por exemplo, o poder de pastorear o povo de Deus, o poder de santificar o povo de Deus, o poder de ensinar o povo de Deus, o que nós chamamos no conjunto, esses três, digamos, elementos do ministério do Cristo e do ministério dos apóstolos e dos sucessores dos apóstolos, nós chamamos isso de triamúnera, né? A tríplice missão de Cristo, que é a tríplice missão dos apóstolos e dos sucessores dos apóstolos também. Só que os apóstolos não podem transmitir um elemento, que é a experiência que eles tiveram de testemunhas da vida do mistério e do mistério pascal de Cristo. Eles foram testemunhas da vida do ministério público, com tudo o que isso significa, e também do mistério da cruz e da ressurreição. Então, isso eles não têm como transmitir. Eles transmitem o testemunho, mas eles não podem fazer dos seus sucessores testemunhas como eles foram. Por isso eles são, vamos dizer, um elo essencial da vida cristã, um elo entre Cristo e as gerações sucessivas. Então, se nós pegarmos, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, depois do discurso de Pedro, ali em torno do versículo 42, mais ou menos, nós temos uma pequena descrição muito singela da comunidade dos cristãos, como eles viviam. E a gente pode dizer que eles viviam em torno do quê? Da pregação dos apóstolos, né? Os apóstolos testemunhavam o que tinham experimentado com Cristo, o testemunho oral dos apóstolos. Lembrem-se que os textos do Novo Testamento não estavam escritos. Havia aqueles do Antigo, mas os do Novo não existiam ainda. A comunidade dos primeiros cristãos vivia então, se alimentava dessa pregação, do testemunho dos apóstolos, da liturgia, né? Pensemos aqui da liturgia batismal, na liturgia também eucarística, da vida de oração, né? Então, até os Atos o Evangelho de Lucas, né, termina dizendo que os apóstolos eles iam para o templo e frequentavam o templo, digamos, vivendo uma vida de oração, de louvor a Deus. Então, quer dizer, eles tinham uma vida de oração, né? A comunidade cristã primitiva era marcada por uma vida de oração. E também uma vida fraterna, uma vida de irmãos. Eles viviam aquela fraternidade que eles aprenderam com Cristo, que os apóstolos aprenderam com Cristo. Eles são todos irmãos no mesmo caminho. Mas esses irmãos, eles têm uma missão. Então essa vida fraterna, que é fortalecida pela oração, pela liturgia e pelo ensinamento dos apóstolos, ela desemboca numa missão. E os Atos dos Apóstolos justamente descrevem essa bela missão. Foi o tema da nossa aula passada, a Trindade, justamente, nos Atos dos Apóstolos e na carta aos Hebreus. Ok? Então esse é o ponto de partida da nossa fé. A nossa fé, ela foi transmitida, né, a partir dessa experiência dos apóstolos, ela vai sendo transmitida de geração em geração. Então uma fé que encontra a sua fonte primeira em Cristo, e ela vai sendo transmitida pelos apóstolos ao longo, né, vai sendo transmitida pelos apóstolos para as gerações sucessivas. E com o fim da vida dos apóstolos, eles vão eleger então seus sucessores, e vai caber aos seus sucessores
prolongar essa missão. E assim, a sucessão apostólica vai transmitir de geração em geração aquilo que foi o testemunho dos apóstolos, a experiência que os apóstolos tiveram com a pessoa, com a vida, com a missão, com a obra salvífica de Jesus Cristo. Segundo ponto. Irineu de Lyon e Tertuliano, eles resumiram o conteúdo substancial da fé da igreja com a expressão regula fidei. Então, essa expressão, que em grego é kanon tes pisteus, essa expressão, ela significa como se fosse a ideia de um resumo, né, da nossa fé cristã. Um resumo, né, de tudo aquilo que nós cremos. Então eles resumem, digamos assim, a nossa fé da igreja com essa expressão, a regula fidei. A regula fidei, então, deve ter um lugar de honra na vida da igreja. A regula fidei é esse resumo, como o resumo do tesouro da nossa fé. E essa regula fidei, ela é baseada, como nós dissemos, justamente na pregação dos apóstolos, no testemunho dos apóstolos, que é essa pregação, esse testemunho é conservado ao longo do tempo, ao longo da história, pela sucessão apostólica, pela sucessão dos apóstolos. São os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, que de geração em geração vão transmitindo na integralidade a fé que receberam. Então remeto aqui aos nossos estudos de introdução à teologia e especialmente ao que nós dissemos, e está na internet, você tem acesso a isso, sobre a Sagrada Tradição e também sobre o magistério da igreja. Tá bom? São 2 aulas. Um terceiro ponto, Santo Irineu também, ele vai dizer, e isso é evidente, que faz parte dessa regula fidei a nossa fé trinitária. Porque Jesus Cristo foi ele que se apresentou a nós como Filho de Deus. Apresentou Deus como seu Pai, surpreendendo o âmbito religioso judaico. Então Deus é Pai, ele é o Filho, e também foi ele que prometeu, né, a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo que estava sobre ele e que o ungiu para que ele pudesse anunciar a todos a boa nova, né? O ano da graça do Senhor, como a gente encontra no discurso, vamos dizer, no texto do profeta Isaías, que ele lê na sinagoga de Nazaré, lá no Evangelho de Lucas, ele anuncia então a vinda desse Espírito Santo. Pensem aí no Evangelho de São João, na nossa aula sobre a Trindade no Evangelho de São João, especialmente nos discursos sobre o Paráclito, do capítulo 14 ao 16. Então, a confissão trinitária pertence à regra da fé, a essa regula fidei, que Santo Irineu também chama, na obra sua mais importante, a diversos hereges, né, contra as heresias que existem em língua portuguesa, você deveria ler essa obra, ele chama também de regra da verdade. Regra da verdade também. Então essa confissão trinitária, ela faz parte da regula fidei. Nesse resumo da nossa fé, é essencial o elemento trinitário. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? E isso fica claro no início da nossa vida cristã. Como é que a vida cristã começa? Essencialmente, né, a vida cristã começa com o batismo. E nós somos batizados, né? João, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E nós sabemos que ao batizar desse modo, ao usar essa fórmula, né, nós estamos cumprindo o que Jesus nos ordenou. E eu digo ordenou, não foi pediu. Porque o texto de Mateus 28, 19, aonde está o mandamento batismal, mandamento, o verbo que Jesus usa é um imperativo. Batizai. Ele diz assim, e se der, vocês batizem. Se puderem, não estiverem fazendo nada, batizem. Não.
E batizai é um verbo imperativo. É um mandamento, assim foi lido pela igreja. Então a igreja tem a obrigação de batizar, né, aquelas criaturas que creem e que desejam a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu não posso entrar muito em detalhes, mas lanço o tema para o meu livro Filhos no Filho, sobre a iniciação, introdução aos sacramentos da iniciação cristã, da editora Paulus. Então, quando eu falo do batismo, eu explico um pouco isso, que a tendência no mundo patrístico era, a gente sabe que o batismo e a confirmação muitas vezes eram dados juntos. Nos Atos dos Apóstolos tem uma distinção. Em alguns momentos, né, temos duas passagens bíblicas, aonde Pedro numa e Paulo noutra, Pedro e João numa e Paulo noutra, vão impor as mãos sobre pessoas que já tinham sido batizadas para que eles recebam o Espírito Santo. É o caso de Pedro e João, o caso dos samaritanos, que tinham sido batizados já. E Paulo é o caso dos discípulos de João Batista, que foram batizados pelos discípulos de Paulo, e Paulo vai impor as mãos para que eles recebam o Espírito Santo. E isso mostra que existe essa distinção. A confirmação, a imposição de mãos para o recebimento do Espírito Santo, era dada apenas pelos apóstolos, como hoje o ministro ordinário do sacramento da confirmação é o bispo, certo? Esses dois textos são importantes dos Atos dos Apóstolos. Mas, eu estava dizendo, o batismo, os dois sacramentos eram dados juntos. Mas na teologia dos padres é muito comum que se associe ao batismo, com a ideia da água que lava, que limpa, o perdão dos pecados. E se associe à imposição das mãos a ideia da descida do Espírito Santo. Então, como os dois sacramentos eram dados um logo depois do outro, na vigília pascal, por exemplo, na época dos padres, então se desenvolveu essa ideia. O batismo perdoa os pecados. A gente sabe que não é só isso. Hoje o Catecismo da Igreja Católica tem um discurso muito bonito sobre isso, ensina que o Espírito Santo é infuso também, claro. Mas na patrística fica essa ideia primeira: batismo, perdão dos pecados, e confirmação, descida do Espírito Santo, certo? Então Santo Irineu, quando ele escreve sobre o batismo, que era feito segundo a ordem de Jesus, Mateus 28, 19, ele diz: nós recebemos o perdão dos pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é o Deus Trinitário que nos perdoa os pecados, pelos méritos de Cristo, evidentemente, porque foi Ele que morreu numa cruz para nos salvar. Passemos para um próximo ponto. Hipólito Romano. Ele morreu mais ou menos no ano 235, e por volta do ano 215 ele escreveu uma obra chamada Traditio Apostólica, Tradição Apostólica, na qual ele recolhe, fazendo uma espécie de, vamos dizer assim, de coleção dos ritos litúrgicos da igreja da sua época. Da igreja de Roma, porque existia muita diversidade ritual na época. Então tradição apostólica da igreja de Roma, ali em Roma mesmo, na Itália, certo? Então ele reúne esses ritos. Ele escreve em 215, mas o nome Traditio ensina que é aquilo que é transmitido. Ou seja, aquilo que se faz em 215, a comunidade tem certeza que eles receberam dos apóstolos. Ou seja, pelo menos você pode imaginar que ele está descrevendo a liturgia da segunda metade do século II. Certo? Então é uma liturgia muito próxima do período bíblico. Então é muito precioso esse texto, certo? Eu quero ler para vocês, na página 108, um trecho da Traditio Apostólica, número 21. Aqui se descreve um pouco como aconteceu o batismo. Você pode imaginar, era assim que aconteceu o batismo em Roma, na segunda metade do século II. Creis em Deus Pai Todo-Poderoso? E aquele que é batizado, responda: creio.
Imediatamente, com a mão pousada sobre a cabeça, o ministro, com a mão pousada sobre a cabeça do catecúmeno, até agora catecúmeno, ele então imergia a pessoa na água, né? Fazia uma imersão completa da pessoa na água. Batize-o uma vez. Logo depois, o ministro pergunta: creis em Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, morrendo e sendo sepultado e vivo, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subindo aos céus e sentando-se à direita do Pai, donde julgará os vivos e os mortos? Vejam que aqui a gente tem fundamentalmente o nosso credo apostólico, né? Resposta: creio. E, de novo, o ministro, com a mão sobre a cabeça, imergia, né, o catecúmeno nas águas batismais. E dirá mais uma vez: creis no Espírito Santo, na Santa Igreja e na ressurreição da carne? Responderá o que está sendo batizado: creio, e será batizado uma terceira vez. Então vejam, a estrutura do batismo é pergunta de fé, fé no Pai, batismo. Fé no Filho, batismo. Fé no Espírito Santo, batismo. Hoje o rito, normalmente a gente faz as três. A gente pede que a pessoa confesse a sua fé, o adulto. Crê em Deus Pai? Sim, creio. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido? Pá, creio. Creio no Espírito Santo? Creio. Aí eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o rito era feito, digamos assim, num local de imersão e a cada interrogação, uma imersão. A cada interrogação, uma imersão até a conclusão do batismo. Então esse é um texto muito interessante. Outros testemunhos antigos indicam também essa estrutura trinitária do batismo, como a gente vê aqui na tradição apostólica, texto lido agora. Então a gente pode pensar na Didaquê, que era uma espécie de catecismo, né, e também trazia algumas indicações sobre a vida litúrgica da igreja, né, da igreja ali provavelmente em torno da Síria e ali em torno do final do primeiro para o início do segundo século. E ali se fala também de um batismo com estrutura trinitária. E aí a gente pode pensar na primeira apologia de Justino, que está no ambiente romano também, e aí já é ali meados também do século II, e ele também fala de uma estrutura trinitária no batismo, certo? Então são textos aí que, primeira apologia de Justino, número 61, você pode olhar depois no livro da coleção Patrologia da Paulus, onde estão as duas apologias de Justino e o diálogo de Trifão. Remeto também para a nossa aula, demos uma aula sobre São Justino para o curso de Introdução à Teologia, e falando da pessoa dele, das obras dele, e também da Eucaristia nos escritos dele. Se você quiser, você pode aprofundar esse tema. Mais um ponto. No século III, nós temos um grande personagem, na primeira metade do século III, que é Orígenes. E Orígenes ele compara, né, a confissão batismal trinitária a uma tríplice corda. Ele usa essa imagem quando ele está comentando, né, fazendo as homilias dele sobre o livro do Êxodo, né, no número 9. E aí ele vai comparar a nossa fé trinitária, a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como se fosse uma tríplice corda. E a ideia é essa: uma corda sozinha ela é mais frágil, ela pode arrebentar se eu colocar algo bem pesado nela. Mas quando eu pego 3 cordas e enrolo uma na outra, assim, elas se reforçam, elas se fortalecem, e aí eu posso ter uma corda muito mais forte. E ele vai usar essa imagem para dizer: olhem, a nossa fé trinitária é como se fosse uma tríplice corda inquebrável, que não pode se romper. É perfeita. E essa corda é a corda que sustenta a igreja. Que sustenta a igreja entre o céu e a terra. Né?
Essa igreja que está na terra, mas que tem a vocação celeste, que está entre Deus e o mundo. É muito bonita essa imagem, né? Sempre nessa introdução que estamos fazendo, Agostinho, no seu tratado sobre a Trindade, ele diz justamente que o mandamento batismal, se referindo a Mateus 28:19, é a mais clara revelação da Trindade. É a mais clara revelação da Trindade. O conteúdo trinitário da Regula Fidei também está presente na Eucaristia. Esse conteúdo trinitário da Regula Fidei, que nós vimos aqui, está presente no início da vida cristã, na estrutura do batismo, ele também está presente na Eucaristia, através de diversas menções à fé trinitária. Nós pensarmos na nossa liturgia hoje, ela começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ela termina com a bênção, né? Logo depois do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos uma saudação que normalmente é trinitária. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, né? A estrutura do Kyrie, do Christe e do Kyrie eleison, né? Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, é uma estrutura tríplice, também recordando o aspecto trinitário. No Glória nós temos menções trinitárias. No Credo nós temos uma estrutura trinitária no Credo, tanto no apostólico quanto no niceno constantinopolitano. Nas nossas orações da coleta, nós normalmente terminamos por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Né? São orações dirigidas ao Pai, mas por Jesus na unidade do Espírito Santo. Né? E assim, a oração eucarística é toda dirigida ao Pai, mas o núcleo dela, o que é depois do prefácio, fica claro que é fazer memória do que Cristo nos ensinou. Mas esse memorial do que Cristo nos pediu para fazer, nos mandou fazer, celebrar a Eucaristia, só acontece se tiver a descida do Espírito Santo, a epíclese. E a oração eucarística como é que termina? Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Então ela é trinitária também. Depois tem o Pai Nosso, o Cordeiro de Deus, são 3 vezes, também 3 vezes. E assim nós temos uma série de menções explícitas e também menções ou referências implícitas. Sobre a questão da doxologia e da epíclese, que são 2 testemunhos trinitários bem claros, o primeiro testemunho da doxologia, por exemplo, é Justino, na sua primeira apologia, número 65, quando ele fala da Eucaristia. Então ele diz que o presidente da Assembleia toma o pão e o vinho e dá louvor ao Pai por tudo, através do nome do Filho e do Espírito Santo. Então ele dá o louvor ao Pai através do nome do Filho e do Espírito Santo. Trindade. Tá vendo? Da mesma forma, Hipólito, na Tradição Apostólica, quando ele descreve a oração eucarística, né, ele diz que a oração eucarística tem mais ou menos essa estrutura textual. Te louvamos e exaltamos, tu, ó Pai, o Filho, com o Espírito Santo, na tua Santa Igreja, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Então, tu, ó Pai, tu, o Pai, o Filho, com o Espírito Santo, na Santa Igreja pelos séculos dos séculos. Existem muitos outros testemunhos de doxologias trinitárias, né, na literatura cristã antiga. Orígenes, por exemplo, afirma que convém começar e terminar cada oração com louvor ao Pai, por Jesus, no Espírito Santo. Você pode ler isso na sua obra De Oratione, número 33. Da mesma forma, a epíclese. A epíclese, a gente pede que o Pai envie o Espírito Santo para que nós tenhamos Jesus. Né? Nós sabemos que o Espírito Santo vem enviado pelo Pai e pelo Filho,
mas esse derramamento do Espírito vai nos permitir vai permitir que aconteça a transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, né? É muito interessante a gente perceber, então, nesse período da igreja, nesses primeiros séculos, como a lex orandi anda junto com a lex credendi. Lex credendi, a lei, é aquilo que diz, é a lei daquilo que nós cremos, né? É a nossa fé ortodoxa, né? Então, o modo como a gente crê, ele é traduzido perfeitamente no modo com o qual a gente reza. E o modo com o qual a gente reza é uma expressão, né? E alimenta também, nasce da fé e alimenta a nossa fé. Então tem uma relação de reciprocidade, né? Lex credendi, lex orandi. E lex orandi seria o nosso modo ortodoxo de rezar, né? Nosso modo de rezar no sentido também litúrgico, oração comunitária, litúrgica e, evidentemente, a nossa oração pessoal, mas aqui a gente pensa mais na oração eclesial, litúrgica, certo? Então, as duas coisas caminham juntas. O nosso modo de rezar expressa o nosso modo de crer. Nosso modo de crer transborda e se alimenta do nosso modo de rezar. Assim, um vai reforçando o outro, um vai iluminando o outro, um vai fortalecendo o outro, e o cristão vai tendo a força que ele precisa para viver a vontade de Deus. Ao lado desse modus celebrandi, o modo de celebrar, né, que nós encontramos nesses textos como a Tradição Apostólica, a primeira apologia de Justino, onde se descreve um pouco como a comunidade cristã celebrava, o modo de celebrar, o modus celebrandi dos primeiros cristãos, nós temos também, e a gente não deve desprezar isso nos primeiros séculos, o testemunho dos mártires, e de toda uma literatura, né, com as atas dos mártires, que é uma preciosidade, né? E o testemunho dos mártires, eles não hesitam de dar testemunho, de confessar a sua fé, de dar testemunho da sua fé num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles creem no Deus que é Criador, o Pai, creem no Filho Salvador, creem no Espírito Santo que habita os seus corações. Então eles dão testemunho disso diante das autoridades, diante dos tribunais, e morrem dando graças a Deus, né, para o espanto dos seus algozes, pela fé que eles tiveram a oportunidade de abraçar ao longo da vida, na certeza de que serão premiados com uma morte unida à de Cristo, né, que os une a Cristo. E aqui a gente pode ler na página 109 do nosso manual um pequeno trecho de um testemunho de um mártir, né? Bendigo-te porque me tornaste digno neste dia e nesta hora de participar com todos os mártires do cálice do teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna, na alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Te bendigo, ó Pai, porque me tornastes digno de, neste dia, de me associar ao cálice do teu Cristo, de Jesus, né, para que eu possa ter a ressurreição da vida eterna, da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Por isso e por todas as coisas eu te louvo, te bendigo, te glorifico, por meio do eterno e celeste sumo sacerdote, Jesus Cristo, teu amado Filho, pelo qual seja dada glória a ti, com ele e o Espírito Santo, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Então, veja, te louvo e te bendigo, te glorifico, ó Pai, por meio do eterno e celeste sumo sacerdote Jesus Cristo, teu amado Filho, pelo qual seja dada glória a ti, com ele e o Espírito Santo. Trindade de novo. Então vejam que texto maravilhoso, né? Que realmente deixa claro em dois momentos do testemunho desse mártir a fé trinitária dos cristãos. Outros elementos que ajudaram a desenvolver a fé trinitária dos
primeiros cristãos, primeiro, a Sagrada Escritura, evidentemente, o Antigo Testamento, com aqueles elementos que nós já apresentamos para vocês. Os padres vão reler o Antigo Testamento à luz da fé no Cristo ressuscitado, da fé trinitária, e vão encontrar ecos de uma revelação trinitária, como se fossem sinais de que Deus está preparando a revelação trinitária. Santo, 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 a bênção de Arão, textos que aos quais a gente já se referiu nos fundamentos veterotestamentários da teologia trinitária. Mas também, na medida em que vão nascendo os textos do Novo Testamento e que eles vão se difundindo, os padres vão contar com toda a literatura neotestamentária e vão poder, assim, comentar a Sagrada Escritura, os textos paulinos, com toda a riqueza daquilo que a gente tentou, de um modo muito sucinto, simples, apresentar para vocês nos fundamentos neotestamentários da doutrina trinitária. Então, além da Sagrada Escritura do Antigo e do Novo Testamento, que vão ser a base bíblica dessa fé trinitária da Igreja nascente e dos, digamos assim, que vão ser a matéria-prima dos padres para elaborarem a sua teologia, nós temos um segundo ponto, por exemplo, a ideia filosófica de logos. Era uma ideia filosófica presente lá na literatura, na filosofia grega. E quando eu falo filosofia grega, eu posso me referir aqui a dois âmbitos da filosofia grega e a um autor que está ali na fronteira entre a filosofia grega e o mundo judaico, certo? Então eu estou me referindo ao estoicismo, estou me referindo ao médio platonismo, e estou me referindo a Filon, o judeu Filon de Alexandria. Então, o judeu Filon de Alexandria, nós temos muita coisa dele traduzida em língua portuguesa. Quanto ao médio platonismo, eu recomendo você revisar um pouquinho aquilo que você já estudou, provavelmente, na história da filosofia, como tem um dos manuais, que provavelmente você deve conhecer, esse aqui do Antisérie do Reale, e fala do médio platonismo como esse momento ali no primeiro século antes de Cristo, de transição entre o platonismo clássico e depois o neoplatonismo, né, de Plotino, tá bom? Então é um tema muito interessante do médio platonismo. Tem algumas páginas nesse manual sobre isso, você pode ir lá no índice procurar, tá bom? Mas então eu estou me referindo a essas três realidades. Eu vou ler 2 parágrafos aqui do nosso livro, na página 108. Possuímos outros testemunhos antigos. Não. Onde é que eu me encontro? Eu estou na página 110, perdão. 2 parágrafos na página 110, que eu lerei agora. Então, o judeu Filão tenta diminuir, Filon, diminuir a distância entre Deus e o mundo através do logos, né? Através da introdução desse elemento logos. O logos seria uma realidade não pessoal entre Deus e o cosmos. Então, para ele, o logos é, por assim dizer, o meio pelo qual Deus opera no mundo. O logos ajuda a manter a transcendência divina. Então, entre Deus, que é transcendente, e o mundo, com a sua imanência, no meio tem o logos. Então, o logos ajuda a diminuir a distância entre o todo transcendente e a imanência do mundo. Então, é uma realidade ali de transição, certo? E através desse logos, Deus age no mundo, né? Através do logos, Deus opera na vida do homem e na vida do cosmos, tá bom? Então, só um pequeno resumo aqui. Depois, no estoicismo, nós temos a ideia de que o logos é o princípio divino e racional que age no cosmos e, ao mesmo tempo, faz a unidade do cosmos. Pode-se participar do logos, o homem pode participar do logos através da verdade e da ética. E o estoicismo vai influenciar bastante o cristianismo, e essa ideia do logos vai ser absorvida pelos cristãos.
Depois nós temos o médio platonismo, onde o logos também é o princípio de unidade do mundo. Então nós temos o uno indivisível, que é, vamos dizer, de onde tudo vem. E o logos é, vamos dizer, uma esfera em torno desse primeiro princípio, que é o uno indivisível. Mas se esse logos ele está na proximidade do uno, como uma espécie de esfera em torno do uno, ele está entre o uno e o resto do mundo, da criação. Então ele provém do uno indivisível, mas se encontra também separado das criaturas. A sua presença pode ser observada na multiplicidade dos elementos, mas ele acaba estando de alguma forma presente nessas realidades e unificando-as, né? Então, essa é a ideia que se encontra no médio platonismo de Logos. Então, todas essas ideias do médio platonismo, do estoicismo e também do próprio Filão de Alexandria, desse judeu, filósofo, tudo isso vai influenciar o cristianismo, né? Então, esse uno vai ser associado ao princípio primeiro, ao Pai. O Logos vai ser, vamos dizer, essa imagem do Filho eterno, do Logos de Deus. E eles também vão, justamente porque faz parte ali da ideia, né, do platonismo, colocar em torno dessas duas esferas, do Uno e do Logos, uma terceira esfera que vai ser como uma espécie de alma, de pneuma, né, que vai ser, vamos dizer, associada à pessoa do Espírito Santo. Certo? Então nós vamos ter como um ponto central, um círculo central, o Pai, um círculo em torno dele, o Filho, um círculo em torno do Filho, o Espírito Santo e finalmente então o mundo criado em torno. Né? Todas as realidades criadas, invisíveis, anjos, e visíveis também o homem e todas as outras realidades que existem. Certo? Então isso também vai influenciar a doutrina, o desenvolvimento da doutrina trinitária também. Certo? A recepção da filosofia pagã, ela não se realizou sem problemas, pois grande era o risco de certa concepção trinitária subordinacionista, fruto da influência de um médio platonismo, como eu estava explicando para vocês. O subordinacionismo metafísico trinitário afirma que o Filho e o Espírito não são realmente pessoas divinas. Encontramos esse subordinacionismo metafísico no pensamento de Ário, que foi excomungado pelo Concílio de Nicéia em 325. Então aqui eu remeto tudo que nós já estudamos sobre Ário no curso de Cristologia e a resposta do Concílio de Nicéia aos erros de Ário, né? Bem, então aqui está se falando de um perigo que vai estar presente no início da teologia trinitária, que é o perigo de uma excessiva influência do médio platonismo, né, que vai conduzir a uma concepção trinitária muito presente em alguns autores do Oriente cristão, ou para dizer em outras palavras, padres gregos, essa ideia de uma espécie de subordinacionismo ontológico e não apenas funcional na Trindade, aonde Pai, Filho e Espírito Santo são Deus em graus diferentes. O Filho não é Deus como o Pai. Então ele é, vamos dizer assim, ele não tem a mesma substância do Pai. Ele tá numa esfera inferior à esfera ontológica do Pai. E o Espírito Santo está numa esfera, por sua vez, inferior à esfera ontológica do Filho. Então tem uma espécie de... É como se fosse uma espécie de escada. O Pai está no degrau mais alto, o Filho está no degrau mais baixo, o Espírito Santo está num terceiro degrau de, digamos, de perfeição ontológica, certo? Ou seja, eles não estão no mesmo patamar ontológico de perfeição
de divindade. Tá certo? Depois desse concílio de Nicéia, essa ideia de subordinacionismo vai se tornar sinônimo de heresia. Mas a gente pode dizer que antes do concílio de Nicéia existia um subordinacionismo funcional, que não era ontológico, que era um subordinacionismo que tentava explicar a vida intratrinitária, dizendo, olha, o Pai é a origem de tudo, porque ele é aquele que dá origem ao Filho, sem receber a origem de ninguém. Então o Filho, ele recebe a origem dele do Pai. Então ele é a origem do Espírito Santo, mas ele recebe a origem dele do Pai. E o Espírito Santo, por sua vez, ele recebe a sua origem do Pai por meio do Filho ou do Pai e do Filho. Nós vamos ver que existem essas duas possibilidades. No Ocidente, com Agostinho, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E no Oriente cristão, vai imperar o Espírito Santo procede do Pai por meio também do Filho. Ou seja, mas o Filho é também origem, por assim dizer, participa desse ser origem do Espírito Santo. Então vejam que o Pai, ele se distingue dos outros dois porque ele não recebe a origem dele de ninguém. Ele é a origem não originada. Ele é a origem do Filho, a origem do Espírito Santo, mas não originado de ninguém. Então ele é a origem não originada. E isso faz com que ele seja entendido por apropriação como origem. O Filho, ele recebe a origem dele do Pai e é a origem do Espírito. Então ele é a origem, mas ele tem a sua origem também. É uma origem originada. Ele é originado do Pai e é a origem do Espírito. O Espírito não é a origem de outra pessoa na Trindade. Mas ele é originado do Pai e do Filho, ou do Pai por meio do Filho. Certo? Então o Espírito Santo, você vê que tem uma diferença? O Pai é a origem não originada, o Filho é a origem originada, o Espírito Santo é o originado do Pai por meio do Filho, ou do Pai e do Filho. Mas ele não é a origem de nenhuma outra pessoa, porque só tem 3 pessoas na Trindade. Ok? Então, viu a diferença aí? Isso vai ser importante para a gente. Então, entendido isso, a gente pode falar que tem uma certa subordinação não ontológica. Os 3 são Deus, estão no mesmo patamar ontológico. Mas o Pai é a origem do Filho, o Filho e o Pai são a origem do Espírito Santo. Então, a gente pode pensar assim, funcionalmente logicamente tem uma gradação de origem. A origem não originada, a origem originada e o originado, certo? Mas não é, nenhum dos 3 está num patamar ontológico inferior aos demais. Todos estão no mesmo patamar, todos usufruem da mesma substância divina. E isso é o que nós chamamos de um subordinacionismo funcional, certo? O Pai é o primeiro porque é a origem não originada. Mas ele não está acima do ponto de vista ontológico do Filho. Ele não tem uma ontologia superior ao Filho. No mesmo patamar, Deus de Deus é o Filho, é Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. O Filho é homoousios, mesma substância do Pai. E o Espírito Santo a gente pode aplicar tudo o que disse também a ele. Certo? Existe um subordinacionismo funcional em alguns autores, como eu dizia, antes do Concílio de Nicéia. Então a gente pode citar um pouquinho Justino, Tertuliano e Orígenes, para dar exemplo. Depois de Ário de Nicéia, então o subordinacionismo normalmente ele é sinônimo de subordinacionismo ontológico e de heresia, certo? Que é o subordinacionismo ontológico de Ário, que é o mais, ou metafísico, que é o mais conhecido, tá bom? Dando continuidade à nossa aula, nós vamos para o período, vamos assim,
avançar de um modo mais sistemático agora. Estamos fazendo uma introdução geral. Agora vamos ao período anterior à Nicéia, né? Então na teologia patrística é muito comum que a gente faça essa divisão, antes de Nicéia, depois de Nicéia, principalmente no que concerne o desenvolvimento do dogma trinitário, né? Mas também do dogma cristológico. Bom, então antes de Nicéia, podemos citar, por exemplo, a primeira carta, né, de Clemente Romano aos Coríntios. No final do século I, Clemente, sucessor de Pedro, escreve: Não temos nós um só Deus, um só Cristo, um só Espírito de graça, que foi derramado sobre nós, e uma só vocação em Cristo. E aqui, é claro que ele está se referindo justamente ao capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Já que ele está escrevendo aos Coríntios, está escrevendo, vamos dizer, 40 anos depois da primeira carta aos Coríntios, ele está, em vários momentos da obra, ele faz referências implícitas ao texto paulino da primeira carta aos Coríntios, certo? Então São Paulo, no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, ele fala justamente isso, né? Vamos ler esse texto? Então, no capítulo 12, no versículo 4, na primeira carta aos Coríntios, São Paulo escreve: Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Então, nós temos uma alusão a esse texto aqui. Nesse texto, o Papa Clemente, que tenta resolver um problema de unidade na igreja de Corinto, também um problema que São Paulo enfrenta, né? Na sua primeira carta aos Coríntios, ele invoca aqui a fé trinitária da igreja, recordando que é preciso superar a falta de unidade, lembrando que nós cremos num Deus que é uma unidade, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então o mistério da Santíssima Trindade, a unidade da Santíssima Trindade, é, por assim dizer, uma luz para iluminar a unidade da igreja e denuncia o erro, o pecado da falta de unidade, da desunião. Certo? Podemos citar também Santo Inácio de Antioquia, mais ou menos da mesma época, morre um pouquinho depois, né, dessa primeira carta, da carta do Papa Clemente aos Coríntios, que é mais ou menos ali do ano 96, e o Santo Inácio de Antioquia mais ou menos morre no ano 107. Nós sabemos que ele escreveu 7 cartas, eu remeto a uma aula que nós demos sobre Santo Inácio de Antioquia também, para o curso de Introdução à Teologia. Então você pode procurar, tem no nosso canal, playlist sobre Introdução à Teologia, você vai encontrar uma aula sobre Santo Inácio de Antioquia. Pois bem, vamos ler 2 textos aqui, um da carta aos Magnésios, outro da carta aos Efésios. Estamos na página 111 do nosso manual. Procurai manter-vos firmes nos ensinamentos do Senhor e dos apóstolos, para que prospere tudo o que fizerdes na carne e no Espírito, na fé e no amor, no Filho, no Pai e no Espírito Santo. No princípio e no fim unidos ao vosso digníssimo Bispo e à preciosa coroa espiritual formada por vossos presbíteros e diáconos, segundo Deus. Sejam submissos ao bispo e também uns aos outros, assim como Jesus Cristo se submeteu na carne ao Pai e aos apóstolos, e os apóstolos se submeteram a Cristo, ao Pai e ao Espírito, a fim de que haja união tanto física como espiritual. Então, aqui Santo Inácio está convidando os cristãos a se submeterem aos bispos
bem como aos seus presbíteros e diáconos, do mesmo modo como Cristo se submeteu ao Pai. Certo? Então vejam, Pai enviou Jesus, Jesus enviou os apóstolos e os seus sucessores, os bispos. Da mesma forma, nós devemos acolher os apóstolos ou os sucessores dos apóstolos, os bispos, nos submeter a eles como nos submetemos a Cristo, assim como Cristo se submeteu ao Pai, certo? Mas vejam que nesse texto você tem termos como Senhor, Filho, Pai, Espírito, Deus, Jesus Cristo, Pai, Cristo, Pai, Espírito. Então, nós temos várias alusões, não só duas alusões completas à Trindade, logo no início, na terceira linha se fala na fé e no amor, no Filho, no Pai e no Espírito, e no final se submeter a Cristo, ao Pai e ao Espírito. Mas nós temos outras alusões ao Pai, a Jesus Cristo, a Deus, ao Senhor, que estão presentes no texto. Na carta aos Efésios se diz: sois as pedras do templo do Pai, preparadas para a construção de Deus Pai, levantadas até o alto pela alavanca de Jesus Cristo, que é a cruz, usando a corda que é o Espírito Santo. Então aqui se usa a imagem de uma construção. A construção é a igreja, né? Uma construção que está presente na carta aos Efésios também. Ele está escrevendo aos Efésios, e na carta de São Paulo aos Efésios aparece essa ideia de construção no capítulo 2, assim como aparece também essa mesma ideia na primeira carta de São Pedro, capítulo 2 também, do versículo 4 a 10. Então, nós somos uma construção, a ideia da igreja, uma construção espiritual, um templo do Pai. Esse templo do Pai é construído através de alavancas de Jesus. A alavanca de Jesus Cristo é a ideia da cruz. A cruz é como uma alavanca que levanta os homens da terra, leva para o céu. Mas essa alavanca da cruz de Cristo, que leva os homens da terra para o céu, essa alavanca precisa de uma corda que une a cruz a cada coração, a cada homem. Essa corda é o Espírito Santo, que une Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez, e leva o que Jesus Cristo fez ao coração de cada homem. Então isso é uma imagem muito sugestiva, né? A corda que é o Espírito Santo. Depois se diz que sois todos companheiros de viagem, portadores de Deus, Deus mora em vocês, e do templo, portadores de Cristo e do Espírito, portadores de Deus, do Cristo e do Espírito, portadores da vida trinitária. É muito bonito. Então é o templo do Pai, a alavanca que é Cristo, a cruz, e a corda que é o Espírito Santo. E nós somos portadores de Cristo, de Deus e do Espírito. Então é maravilhoso esse texto trinitário também. Comentando esse último texto da carta de Santo Inácio de Antioquia aos Efésios, Ladária, famoso atual prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que eu tive a oportunidade de saudar em dezembro do ano passado, no prédio da mesma congregação. Ladária afirma que as três pessoas intervêm na edificação da igreja e na salvação dos fiéis. Então essas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão trabalhando para salvar, né, os fiéis e construir essa igreja, né? Esse que é templo do Pai, essa alavanca do Filho e a corda do Espírito. Os três, cada um de um modo, está agindo para que os homens constituam esse templo espiritual e vivam a salvação eterna. Os apologetas, eles tentam clarear, por quanto seja possível, o mistério da Trindade, com a ajuda da filosofia pagã. Eles tentam defender a fé cristã diante daqueles que não são cristãos, autoridades romanas, pagãos, judeus, e usam muitas vezes para esse escopo, usam muitas vezes o vocabulário, as ideias e até textos às vezes de filósofos
pagãos, os filósofos gregos. Tentam fazer esse diálogo, né? Mas eles não querem, entendam, com o uso de certos termos, de certas ideias, de certos textos, eles não querem diminuir a força da fé. Eles querem colocar tudo isso a serviço da fé. Eles querem dizer a fé bíblica usando esse linguajar, essa lógica, essas expressões da filosofia grega. Eles não querem mudar a fé bíblica. Eles colocam isso a serviço da fé bíblica. E um dos grandes exemplos da apologia, né, dessa época, os apologetas, é Justino, né, que morre ali em torno do ano 165, e tem uma famosa obra dele dirigida ao judeu Trifão. Então eu também dei uma aula sobre Justino, você encontra essa aula, eu falo dessa obra no diálogo dele, né, com o judeu Trifão, para o curso de Introdução à Teologia. Você pode ir lá no nosso canal, playlist, Introdução à Teologia, Justino. Então ele compartilha com o judeu Trifão a fé monoteísta. Tanto judeus como cristãos creem num único Deus. Né? Esse Deus é invariável, é eterno, é todo-poderoso, é criador de tudo que existe. Mas a visão normal do monoteísmo é que o Deus, ele é pai, de certa forma, de todo o universo, porque tudo veio dele, né? Mas ele não tem origem, né? Ele é ingênito, ninguém lhe deu origem, né? E aí, justamente, ele vai falar do específico da fé cristã, que é uma fé trinitária, né? Então ele vai dizer, sim, a gente vê esse ser ingênito, esse ser não originado, esse ser origem não originada, né? Origem não originada na figura do Pai. O Pai, ele realiza isso perfeitamente. Só que o Pai tem um filho. Ele gera eternamente o Filho, que é a sua, vamos dizer assim, a imagem do seu próprio ser, né? É tudo o que ele é, com exceção de Pai, né? Então ele recebe todo o ser dele do Pai. O Pai não recebe o ser dele de ninguém. Então ele afirma que o Filho foi gerado antes de todas as coisas e que tudo o que foi criado e ordenado foi feito pelo Pai por meio do Filho. Tudo que foi criado, tudo que foi feito. Nós tratamos desse assunto, por exemplo, na carta, na Trindade, na literatura paulina e em outros textos. Ladari observa que fala-se do Espírito Santo só em relação com a economia salvífica. Sublinha-se a sua atuação como espírito profético. Também atuou na vida de Jesus. O Espírito opera a sua encarnação, ainda que neste caso se produza certa confusão com o Filho. O Espírito desceu sobre Jesus no batismo, sem ter Jesus necessidade disso, para que a partir dele o Espírito pudesse derramar-se sobre os cristãos. Então, é interessante porque nesse período dos apologetas, normalmente a fé ela é dita mais, se sublinha mais a figura do Pai e do Filho. Mas não se está refletindo ainda muito como é que é a questão do Espírito Santo na eternidade. Que o Pai gere o Filho eternamente, Pai e Filho, essa relação a gente leva para a vida intratrinitária. Mas a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, como o Espírito Santo está ligado ao Pai e ao Filho, essa não é um ponto forte da reflexão desse momento aí dos apologetas. Tá bom? E então, quando se fala do Espírito Santo, normalmente se fala mais do Espírito Santo na história. O Espírito Santo agindo economicamente, a trindade econômica. E a reflexão sobre o Espírito Santo na trindade imanente, ela é débil nesse momento, certo? Bom, então o Espírito Santo ele foi derramado sobre Jesus, Jesus era cheio do Espírito Santo, e tudo isso para que a gente entenda que Jesus vai dar o Espírito Santo para a sua igreja, né? Atenágoras. Estamos sempre ali no 2º século, agora um pouquinho mais adiante,
na segunda metade do século II, ele defende o cristianismo contra a acusação proveniente do paganismo de ateísmo. Como os cristãos não adoravam os deuses pagãos, eles eram chamados muitas vezes de ateus. Vamos ler agora o texto de Atenágoras, petição em favor dos cristãos. Não somos ateus, pois admitimos um só Deus, incriado, eterno, invisível, impassível, incompreensível e imenso. Compreensível à razão só pela inteligência, rodeado de luz, beleza, espírito e poder inenarrável, pelo qual tudo foi feito através do Verbo. Veja, tudo foi feito por Deus através do seu Verbo, que dele vem, e pelo qual tudo foi ordenado e se conserva. De fato, reconhecemos também um Filho de Deus. O que é esse Verbo? O Filho de Deus é o Verbo do Pai em ideia e operação. Estando o Filho no Pai e o Pai no Filho, por unidade e poder do Espírito. O Pai está no Filho, o Filho no Pai, por unidade e poder do Espírito. Quem não se surpreenderá ao ouvir chamar ateus indivíduos que admitem um Deus Pai, um Deus Filho e um Espírito Santo? Veja que ele não coloca Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, que mostra o seu poder na unidade e sua distinção na ordem. Então, está falando da fé trinitária. Encontramos também uma bela explicação da fé trinitária em Teófilo de Antioquia. Morreu no ano 186. Na sua obra dirigida ao seu amigo Autólico, então é uma obra Ad Autolicum, onde ele tenta explicar a geração eterna do Verbo. Olha aí, que desafio. Vamos ver como ele tenta fazer isso. Tendo Deus o seu Verbo, imanente em suas próprias entranhas, gerou-o com a sua própria sabedoria, emitindo-o antes de todas as coisas. Ele o gerou antes de que tudo fosse. Teve este Verbo como ministro de sua criação e por meio dele fez todas as coisas. Então o Verbo foi gerado antes de tudo que existe e foi, digamos assim, participou da obra criadora do Pai. Né? Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Mais adiante, Teófilo utiliza o termo trias no grego. Trias, a gente poderia dizer tríade, para referir-se àquilo que hoje nós chamamos de trindade. O termo trindade não está na Bíblia, é um termo que já a gente vê como é que ele nasce. Tá bom? Mas aqui aparece o termo trias. Ele vai dizer assim: os 3 dias que precedem a criação dos luzeiros, está falando do capítulo 1 do livro do Gênesis, são símbolo da trindade. Trias. Porque as luzes foram criadas, os luzeiros foram criados no 4º dia. Então teve 3 dias da criação antes. Desses 3 dias para ele, 1, 2, 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então ele fala o Verbo, Deus, o Verbo e a sua sabedoria. Então ele chama as 3 pessoas que formam um só Deus, ele chama de trias. Seria uma tríade. Na sua obra Adversos Hereges, Irineu apresenta de um modo original a revelação cristológica lida em chave trinitária. Ele acolhe o seu pensamento dos escritos paulinos e joaninos, sem precisar muito das categorias da filosofia helênica. Então, ele vai dizer que Jesus Cristo é apresentado e compreendido como o Verbo de Deus, saído de Deus Pai. Então, o Filho é gerado pelo Pai eternamente, trindade imanente, né? Ele vai dizer que Jesus Cristo é esse Verbo que veio até nós, sem deixar de estar em comunhão perfeita com o Pai. O Filho não abandona o Pai para vir se encarnar. Ele continua lá em comunhão com o Pai, mas vem, missão, foi enviado para nos salvar. Né? E ele é enviado também para nos doar o Espírito Santo aos homens.
reuni-los e conduzi-los de volta ao seio do Pai Eterno. Os homens estavam distantes, indo para longe de Deus, cada vez mais para longe de Deus, e o Filho vem reunir os homens, salvar os homens e trazê-los de volta. Ele vai recapitular, ele vai se tornar cabeça de novo de toda a humanidade e que vai se tornar na igreja seu corpo. E como cabeça ele vai trazer de volta, né, para Deus, para a comunhão com Deus, a humanidade. Então vai acontecer essa obra da recapitulação. Como podemos notar, Irineu afirma a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já que o Filho vai doar o Espírito Santo aos homens, e o Filho foi enviado pelo Pai. Então o Pai envia o Filho e o Filho vai dar o Espírito Santo. Veja que é como se fosse uma linha, né? A gente poderia dizer assim, você pode desenhar no seu caderno: o Pai, coloca embaixo o Filho e mais embaixo o Espírito Santo, e faz uma seta. O Pai envia o Filho, você bota escrito envia o Espírito, e o Filho dá o Espírito Santo. Bota uma seta do Filho para o Espírito Santo e do lado dá o Espírito Santo para a sua igreja, né? Então, como podemos notar, Irineu afirma a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na obra da salvação da humanidade. Do mesmo modo como anteriormente já tinha ensinado a ação das três pessoas na obra da criação. Então, para ele, as três pessoas agem na criação, as três pessoas agem na salvação da humanidade. E aí vai se formando, começa a se formar uma ideia que a gente já citou para vocês e vai continuar citando. Esse axioma trinitário que diz que toda ação para fora da Trindade, toda ação divina fora da Trindade é uma ação trinitária. Então a obra da criação é para fora. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo participam. Irineu fala disso. A salvação é uma obra fora, econômica. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham na obra da salvação, com missões diferentes, né? O Filho e o Espírito Santo têm uma missão, e o Pai é o elaborador desse projeto, é ele que envia o Filho, e ele com o Filho envia o Espírito Santo. Mas ele fica lá vamos dizer, na sua origem não originada, enviando os outros dois. Agora, essa ideia do Pai que envia o Filho e o Filho que envia o Espírito Santo, e o Pai também ajuda, vamos dizer, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo, Santo Irineu vai traduzir isso dizendo que o Pai, de certa forma, ele abraça a humanidade, ele salva a humanidade com os seus braços. O Filho é como se fosse um braço, o Espírito Santo é como se fosse outro braço, e assim com o Filho, através do Filho e do Espírito Santo, o Pai realiza a sua vontade na vida da humanidade. Vamos ler um trecho aqui de Santo Irineu. Um somente é o Deus Criador que está sobre todos os principados e potestades. Esse Deus Criador é Pai, é fundador, criador e autor. Ele mesmo plasmou todas as coisas mediante a sua palavra, o seu Filho, e a sua sabedoria, que é o modo que ele tem de referir-se aqui ao Espírito Santo. Sua palavra, a sua sabedoria. Nos escritos de Irineu, a inteligência do mistério trinitário é compreendida e apresentada numa perspectiva histórico-salvífica, né, econômica. O homem vivente é a glória de Deus, mas a vida do homem é a visão de Deus. A visão de Deus, explica Piero Coda, se oferece através do ritmo trinitário, através do qual Deus criou e salvou o homem. Do Pai, por meio do Filho e no Espírito Santo doado. Vamos ler aqui um texto do cardeal Sheftik. Porque aqueles que possuem o Espírito de Deus são conduzidos ao Verbo, isto é, o Filho, e o Filho os acolhe e os apresenta ao Pai. E o Pai os constitui incorruptíveis. Por isso, sem o Espírito, não é dado ver o Verbo, e ninguém sem o Filho pode aproximar-se do Pai. Você vê? Quer dizer, para que a gente vá ao Pai, tem que ir por meio do Filho.
Mas ninguém vai ao Filho senão pelo Espírito. É preciso ter o Espírito para eu poder chamar Jesus de Senhor, ter uma vida de comunhão com Jesus, e é percorrendo o caminho que é Jesus, Cristo, que nós chegamos ao Pai. Irineu repreende os gnósticos por falarem da geração do Filho, como se eles mesmos tivessem testemunhado o parto de Deus. E aí ele vai dizer, olha meu povo, nós temos que saber, o Pai gerou eternamente o Filho. Agora não queira dizer como é que o Pai gerou o Filho. Você não estava lá, não tirou fotografia. Não, recorde-se, teólogo, seja humilde. Você tem que saber calar na hora certa. A teologia tem a dimensão, né, nós sabemos, catafática e apofática. Eu posso dizer algumas coisas, teologia positiva, mas existe também a necessidade de calar, saber que eu não posso dizer algumas coisas, que eu não consigo dizer algumas coisas. Certo? Olha o que ele vai dizer desses orgulhosos gnósticos que tentam descrever, entre aspas, o parto do Verbo eterno. Como se estivessem lá, né? Orgulhosos! Sem razão pretendeis audaciosamente conhecer os inexprimíveis mistérios de Deus. Por isso, se alguém nos pergunta como foi gerado o Filho pelo Pai, responderemos que esta emissão ou geração, ou enunciação, ou manifestação, ou seja lá qual for o nome com que se queira chamar esta geração inefável, inefável quer dizer aquilo que não pode ser dito, ninguém conhece. Ninguém sabe dizer como é que é exatamente essa geração eterna aí. Nem o Valentim, que deu origem ao grupo dos valentinianos, nem Marcião, os marcionitas, nem Saturnino, nem Basílides. Então ele vai citando os grandes nomes do gnosticismo. Nem os anjos, nem os arcanjos, nem os principados, não foi... Porque alguns deles dizem que veio um anjo me dizer como é que foi. Não, nem o anjo sabe dizer uma coisa dessa. Mas somente o Pai que gerou o Filho que foi, e o Filho que foi gerado. Só o Pai e o Filho sabem exatamente como é a geração eterna. Portanto, aqueles que inventaram as emissões não descobriram nada de novo, sequer o mistério escondido aplicando coisas bem conhecidas ao Verbo, Filho unigênito de Deus, e ao mesmo tempo em que o dizem inefável e indizível, eles lhe dão um nome. O descrevem como se estivessem presentes com obstetras, né, que fazem o parto. Expõe a sua emissão e geração primeiras, tornando-a semelhante à palavra que os homens proferem. Então eles muitas vezes querem usar a analogia do homem que profere uma palavra para dizer como é que Deus profere eternamente o seu verbo lá, vida intratrinitária. Está dizendo, claro, isso aqui é muito pobre. Você dizer que é só isso, Deus não é só isso. Tem todo o mistério. Porque essa palavra que eu profiro, ela não tem a mesma substância que eu tenho. Ela não é ser humano, ela não é alma e corpo. Certo? E ela não forma um só ser comigo. E na Trindade, quando o Pai diz o Filho, vamos usar essa imagem, gera eternamente o Filho é a mesma substância do Pai, tem a mesma substância do Pai. O Pai e o Filho são um só Deus. Então é muito pobre essa imagem do homem que diz uma palavra para tentar explicar. É uma ideiazinha pálida, mas não diz tudo que é o Pai gerando eternamente o Filho, pelo amor de Deus, né? Então tenhamos bom senso. E é o que Santo Irineu está dizendo. Os gnósticos não têm senso do ridículo. Eles querem dizer aquilo que não pode ser dito. Só o Pai e o Filho sabem exatamente como é. É um mistério. Então a gente sabe, a gente entende um pouquinho, mas a gente tem que ser bem pequenino diante disso, humilde. Né? É um mistério. Página 115. O ensinamento do teólogo tertuliano. O ensinamento do teólogo tertuliano vai ser decisivo, né, para o sucessivo desenvolvimento da teologia trinitária. Principalmente porque por causa da formação jurídica dele, vamos dizer, uma espécie de advogado, ele era um grande latinista e ele ajudou a cunhar certos termos.
Nós nos referimos a isso no nosso curso de Cristologia. A gente vai bater em várias teclas tocadas já ao longo do curso de Cristologia, né? Então, ele vai desenvolver algumas ideias. Por exemplo, ele vai criar a expressão latina trinitas. Enquanto nós vimos, né, a expressão, né, trias, que é a expressão de Teófilo de Antioquia, agora nós vamos ter com Tertuliano, já no século III, primeira parte do século III, nós temos agora a palavra trinitas. Nasceu o termo trindade. Não inventou a trindade, não. Ele nasceu o termo para dizer o mistério de um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é eterno, né? E que foi revelado por Jesus Cristo. Mas o termo nasceu aqui com Tertuliano. Então, esse termo trinitas quer dizer que Deus é ao mesmo tempo uno e trino. Uno. E aí vai a palavra uno o quê? Uno é a substância. Né? Então ele vai criar o termo substância no latim, né? E no grego normalmente esse termo mais tarde vai ser ousia. E vai usar o termo, eles são o quê? Três pessoas. E aí ele vai criar o termo persona no latim. Então, uma substância, três pessoas, certo? Então nós temos aí, vamos dizer, o linguajar trinitário. Trinitas, um só Deus, três pessoas. Uma só substância divina, uma substância, três pessoas. Contra o gnosticismo, Tertuliano defende a unidade da Trindade. Ele vai dizer, não são três deuses, não são três, vamos dizer, três sujeitos com patamares ontológicos diferentes. Mas nós estamos falando de um só Deus. E ele vai usar alguns exemplos que, entendam, são espécie de imagens para tentar dizer o mistério da Trindade. Todas essas imagens, elas são imperfeitas, mas são tentativas de oferecer para o homem algumas realidades da nossa experiência sensível que podem nos ajudar a entender um pouquinho mais como é essa vida intratrinitária. Então ele vai usar, por exemplo, as imagens clássicas do fruto, do caule e da raiz. A raiz está enterrada dentro da terra, é o pai. A gente não vê o pai. Mas o pai enviou o filho. Então o filho é como o caule. Aí você pensa, por exemplo, na ideia da eu sou a verdadeira videira, né? Capítulo 15 do Evangelho de São João. E depois se fala do fruto. O Espírito Santo é o fruto de vida que Deus nos oferece. O Espírito Santo vem trazer aos nossos corações o quê? O fruto que Jesus conquistou para nós na cruz. Então, o caule, a madeira, lembra também a cruz de Jesus. E o fruto lembra o que Jesus conquistou para nós, o fruto da vida. A vida que Jesus conquistou para nós, né? Então, uma imagem bonita essa, mas também as imagens do canal, rio e fonte. A fonte é o Pai, o rio é o Filho e o canal lá na frente é o Espírito Santo que leva a água até as nossas casas, né? Que leva a água até a nossa cidade. Ou então luz, raio e sol. O sol é o Pai, a luz, o raio, né, que percorre as distâncias é o Filho, e a luz que chega até nós e nos ajuda a ler, por exemplo, a ver o que tem no nosso quarto, é o Espírito Santo. Então, tais imagens podem indicar a unidade substancial de Deus. Mas além da diversidade das pessoas, né, tentam indicar tanto a unidade de Deus quanto a diversidade de pessoas. O raio do sol, por exemplo, procede do sol, mas a gente sabe que ele permanece unido substancialmente ao sol, apesar de ser diverso do mesmo. Para explicar a unidade divina, ele usa a categoria de substância, que significa a essência de um ser.
aquilo que faz com que aquela coisa seja o que é. Então, substância, subestar, é aquilo que está sob. Então, na superfície, a ideia é um pouco essa, na superfície estão os elementos acidentais. A cor, o cheiro, aquilo que os nossos sentidos nos ajudam a colher. Mas que são elementos acidentais. Uma rosa com cheiro ou sem cheiro é rosa. Uma rosa bem colorida ou pouco colorida é rosa. Uma rosa macia ou áspera é rosa. Certo? Então, e aí tem por detrás, embaixo daquilo que são os elementos sensíveis está a essência. Então é aquilo que está lá no profundo, aquilo que é o núcleo do ser, aquilo que faz com que aquela realidade seja o que é. Então essa é a ideia de substância, subestar, estar sob. Aquele que está por debaixo dos atributos como o sujeito portador. Vamos ler aqui um pequeno trecho também da obra de Tertuliano, Adversus Praxeam. É um personagem a quem ele escreve. Porque tudo vem de um pela unidade da substância. Ou seja, tem uma unidade de substância. E ao mesmo tempo se guarda o mistério da economia que dispõe a unidade na trindade, na ordem dos três. Olha o termo trindade na ordem dos três. O Pai, o Filho e o Espírito. Mas três não pelo estado, e sim pelo grau. Não pela substância, porque só tem uma substância, senão pela forma. Não pela potência, mas pela manifestação. Porém, os três são de uma só substância, tem só uma substância, de um só estado, de uma só potência, porque um só é Deus, do qual esses graus, formas e manifestações se distribuem nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele vai criar então o termo pessoa, persona, a partir da ideia das máscaras teatrais, do teatro greco-romano. Aquelas máscaras vão servir prosopon, ele vai criar em latim o equivalente ao termo prosopon, persona. Então tudo aí eu remeto às nossas explicações de cristologia, né? Então, se a gente fizesse a pergunta, o que é Deus? O que é? A gente está perguntando a substância, a essência de Deus. Né? Quando eu pergunto quem é Deus, eu estou perguntando as pessoas. Deus é, eu tenho que responder, quem é Deus? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu pergunto o que é Deus, né, eu estou dizendo Deus é, eu estou falando Deus é infinito, Deus é imortal, Deus é onipotente. Eu estou perguntando pela substância de Deus. Então, a Trindade acaba respondendo a essas duas perguntas. Ela diz que Deus é uma substância só, é um só Deus, e três pessoas. Entre as pessoas pode-se dizer que uma é um outro para as outras duas, mas não algo de diverso. São três pessoas, mas não são três deuses. Ou seja, o Pai não é o Filho, o Pai é um outro em relação ao Filho e ao Espírito. É um alios. Mas não é uma outra coisa, não tem uma outra substância, não tem uma outra essência, não tem uma outra ontologia, um outro patamar ontológico. Não é um outro aliud. Então, alius seria um outro, é uma outra pessoa, mas não é uma outra coisa, não é uma outra substância, não é outro aliud. É um outro alius, mas não é um outro aliud. O termo pessoa é o contraponto do conceito de substância. A distinção clássica, uma substância e três pessoas, não se encontra explicitamente em Tertuliano, mas se fundamenta na sua teologia. Porque ele elabora o conceito de pessoa também e diz que nós temos três pessoas em Deus. Ele não foi o primeiro a usar o termo pessoa, mas ele é o primeiro a usá-lo com o termo técnico preciso, né? Para indicar, né, esse sujeito ontológico, né? Que tem inteligência, que tem vontade,
que tem, vamos dizer assim, uma que a gente pode identificar como com a ideia de personalidade na nossa vida humana, né? É experimental. Então, a etimologia da palavra pessoa, que vem lá do termo prosopon, do teatro greco-romano, como nós já explicamos, está associada à ideia da máscara, do personagem, né? Então, Tertuliano usa o termo pessoa como sinônimo de indivíduo espiritual, que pode falar e agir. Então, o pai, ele tem uma inteligência, ele tem uma vontade, ele pode se manifestar, ele pode falar, ele pode agir, gerando o Filho eternamente. Da mesma forma, o Filho e o Espírito Santo. Tertuliano recusa, né? Contra o modalismo, Tertuliano convida a uma visão realista e individual das três pessoas na Trindade. Ou seja, quando ele fala que a Trindade, a ideia de três pessoas na vida no único Deus, ele não está falando de um só Deus que usa três máscaras assumindo três personagens. Mas ele realmente vê cada pessoa como realmente o indivíduo espiritual capaz de falar, de agir, de amar, né, de estar em relação com os demais. Então não dá para a gente aceitar o modalismo, como a gente já explicou para vocês lá na Cristologia, vocês já sabem o que é o modalismo, né? Essa visão de que Deus é um só e que ele usaria, por assim dizer, personagens para se manifestar na história. Se manifesta como Pai no Antigo Testamento, como Filho ali no Novo Testamento e como Espírito Santo a partir de Pentecostes. Vale a pena a gente citar também o Tratado sobre a Trindade de Novaciano. Sei que o nome Novaciano causa um pouco de tremor em nós, porque sabemos que no final da vida dele ele vai aderir, né, a uma heresia, né? Mas ele estava em situação regular ainda, né, vivendo a catolicidade dele, quando ele escreveu um livro sobre a Trindade. Nesta obra ele escreve assim: existe Deus Pai, fundador e criador de todas as coisas, o único que não tem origem não originada, invisível, imenso, imortal, eterno, único Deus. Dele foi gerado como Filho o Verbo. O Filho, sendo gerado pelo Pai, está sempre no Pai, sempre em comunhão com o Pai. Deus, que procede de Deus, é o Filho. E enquanto o Filho é a segunda pessoa depois do Pai. Então, um texto muito bonito, que fala dessa relação pai e filho de modo muito católico, né? Lendo esta obra, a gente percebe que o Novaciano confessa a divindade do Filho, mas deixa claro, não uma subordinação ontológica, mas uma subordinação funcional do Filho para o Pai. O Filho depende do Pai. Ou seja, o Pai que é essa origem não originada. Então, o Filho recebe a sua existência, o seu ser divino do Pai, que o gerou. Eles não são dois deuses, claramente, eles são um só. Mas ao mesmo tempo, essa união não implica uma identificação, uma identidade pessoal. São duas pessoas, certo? É como o modalismo defende, né? No que concerne ao Espírito Santo, Novaciano não chama o Espírito Santo literalmente de pessoa. Tem toda uma esfera de mistério o Espírito Santo. A reflexão sobre o Espírito Santo, nesse período, ela ainda é débil, como eu expliquei. Essa reflexão sobre o Espírito Santo na vida intratrinitária ainda é débil, é fraca ainda, certo? Normalmente o discurso sobre o Espírito Santo é mais
desenvolvido quando fala do Espírito Santo agindo na história, né? Na vida de cada cristão, na vida da igreja. Mas, apesar dele não utilizar o termo de pessoa para falar do Espírito Santo, ele afirma que ele é Deus, né? Então você pode deduzir que sim, o Espírito Santo é Deus, apesar dele não dizer também assim. O Espírito Santo é Deus, mas o modo com o qual ele escreve sobre o Espírito, os efeitos do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, aponta na direção realmente de um caráter divino do Espírito Santo. Ele fala que o Espírito Santo é objeto de fé. O Espírito Santo se encontra na fórmula triádica, né, que ele propõe como de fé, que é um resumo da sua obra, um resumo do seu tratado sobre a Trindade. Então, quer dizer, temos indícios, bons indícios de que Novaciano crê sim na divindade do Espírito Santo, mas a reflexão sobre o Espírito Santo na vida intratrinitária ainda é muito débil. Orígenes tenta distinguir na sua reflexão trinitária alguns pontos que são aceitos universalmente pela Igreja de outros pontos cuja discussão ainda se encontrava aberta. Então, Orígenes ele sempre tenta aprofundar, vamos dizer, a regula fidei, mas ele propõe também, que a gente poderia dizer, ele propõe hipóteses teológicas para aqueles pontos que ainda não, pontos que não são parte da regula fidei. Então, a gente tem que sempre distinguir isso. Tem Orígenes, tenta aprofundar, por um lado, aquela que é a fé da igreja, a regula fidei, mas ele, como um teólogo inteligente, ele faz propostas teológicas para desenvolver a teologia, muitas vezes em questões que ainda não foram objeto vamos dizer, da manifestação magisterial, né? Então são hipóteses teológicas ainda. Então, mais tarde vai ser condenado o origenismo, mas mais tarde, depois de alguns concílios, os discípulos de Orígenes vão ser condenados. Mas entendam, Orígenes ele está antes de Nicéia. Então ele está num contexto ali de teologia, onde tem muito pouco de magistério sobre a fé. Ele ensina a distinção das pessoas, que ele chama inclusive de hipóstases, que é um termo que depois com os padres gregos vai se tornar oficial. Então ele fala da distinção das pessoas e fala da consubstancialidade divina. As três pessoas são Deus. Na sua obra sobre os princípios, Peri Archon, ou Peri Archon, encontramos a primeira afirmação explícita de que o Pai gera eternamente o Filho. Então ele diz exatamente assim, o Pai gera eternamente o Filho. Esta afirmação será usada mais tarde para combater Ário, né? Porque Ário vai dizer que o Filho não é Deus como Pai, é a primeira criatura a ser criada pelo Pai antes de todas as coisas, mas não é Deus. E aí vai se usar justamente essa expressão de Orígenes para combater Ário. Não. Orígenes, o grande Orígenes, diz o quê? Que o Pai gera eternamente o Filho. Então Orígenes ele insiste na distinção das pessoas, afirmando que mesmo que não exista diferença de essência, todos são Deus, o Pai possui uma substância imparticipada. Ou seja, ele não participa do ser de ninguém. Por quê? Porque ele não recebe o ser dele de ninguém. Ele não é gerado por ninguém. Ele não é originado de ninguém. Então ele não participa do ser de ninguém. Já o Filho recebe o seu ser do Pai. Certo? Então, o Pai possui uma substância imparticipada, porque o Pai não é gerado, enquanto o Filho tem uma substância participada, que é a substância participada do Pai. Porque ele
ele recebe o seu ser do Pai. O Filho é o Logos, é a sabedoria do Pai, que manifesta o Pai aos homens. Então ele é a palavra com a qual o Pai se revela aos homens. Ele é a sabedoria do Pai dirigida aos homens. O Filho é o mediador entre o Pai e o mundo criado. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Quando o afirma, Orígenes parece sugerir uma subordinação do Filho ao Pai. Mas é sempre uma subordinação funcional. Mais tarde, essa tendência subordinacionista será desenvolvida hereticamente por Ário. Orígenes ensina também a hipóstase individual do Espírito Santo, ou seja, que o Espírito Santo é uma pessoa e que é Deus. Porém, como nós já dissemos, os seus escritos são um pouco incertos a respeito da procissão do Espírito Santo, da processão, do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, mas como é que ele está relacionado com o Pai e com o Filho? Essa é uma parte frágil da reflexão intratrinitária desse período. Então, como eu disse, ele também parece indicar uma certa subordinação funcional, não ontológica, entre o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Ele chega a afirmar, a partir do Evangelho de São João, que o Espírito Santo procede do Pai por meio do Filho, mas não explica exatamente como é que isso acontece. E isso vai influenciar bastante os padres capadócios, por meio do Filho. Por meio do Filho. E aqui a gente termina um ponto importante da nossa aula.